capítulo 17, Sede Perfeitos, a parábola do semeador. No comentário vem o trecho de Mateus no item 5 e vem o comentário dos Espíritos no item 6. E quando ele vem no comentário dos Espíritos, né, ele vem a uma passagem bíblica em que Jesus, né, dizendo que o semeador, ele vem falando para as pessoas, né? Me fez logo a memória, né, quando ele disse que Jesus estava ali reunido, aí começou a chegar gente, e o que ele fez? As pessoas foram se amontoando num monte, não foi isso que ele diz aqui? Ó. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, e aí ele criou ali tipo um púlpito para ele falar, né? E eu fiquei lembrando que a gente tem que buscar no falso o verdadeiro e no verdadeiro o falso, né? E a primeira coisa que eu achei interessante, não sei se vocês já foram a Galileia, é que o mar da Galileia, não sei se alguém já foi lá? O mar da Galileia, ele é de água doce, não é de água salgada, né? Outra coisa que eu achei interessante no mar da Galileia, que a gente pensa assim, praia, né? Aqui a gente pensa praia com areia fininha, né? Assim, né? É pedra. É como se fosse um grande lago, e acho que é pedra rocha vulcânica, é cheio de pedrinhas, assim, pretinha. Parece pedra de asfalto. Eu peguei assim com a mão, um monte assim. Aí ele tem, lógico, tem hora que ele tem um vento, né? Exatamente. Então quer dizer, vem aquele rio Jordão, aí ele cai dentro do mar, vai criar aquele chama Mar da Galileia, e aquilo ali não tem nada de água salgada, né? Então a primeira situação, né? Então quando a gente chega ali, né? Quando chega na Galileia, aí tem Cafarnaum, né? E tem aquele caminho todo. Aí tem onde ele fez o Sermão da Montanha, é lá. Onde ele voltou para encontrar os apóstolos, né, que eram os discípulos, é lá. Onde ele viu eles pescando, era lá. Onde é a casa de Pedro. Então, nesse ambiente, Jesus começa a trazer essa mensagem, né, que ele começa lá pela Galileia. Então, é cheio de coisas que a gente começa a pensar quando ele vem falar aqui nessa questão da parábola do semeador, para a gente entender as coisas. Então, a primeira coisa, né? Mar na Galileia, já para você imaginar, né, na literalidade, a gente jura que é um mar de água salgada. Nós somos aqui litorâneos, né? Pensa, mar é o mar, a gente sabe bem claro para nós que a gente tem mar aqui de praia. Então, primeiro que lá não é mar, segundo que não tem terrinha, é pedra. Até fiquei brincando, eu disse, rapaz, essa coisa que Jesus estava um dia muito, né, ele estava meditando, andando sobre as águas, né? Por que ele foi andar sobre as águas? Eu fiquei pensando, isso é porque aqui é tanta pedrinha e pedrona que não dá para ficar andando muito aqui em volta desse mar, entende? Então anda logo pelo mar, né? E fiquei refletindo a mesma coisa que a gente olha para Jesus e você chega ali, né, e diz assim, Maria de Nazaré, né? O Padre Zezinho canta, né? E Maria nasceu foi em Jerusalém. Na hora que você entra no portão dos carneiros, né? Aí perto da casa onde ficava Pilatos, é a casa onde Maria nasceu, que é perto da piscina que o pessoal se curava, né? Então, quer dizer, a primeira discussão para a gente começar a encontrar, eu comecei a rememorar esse tipo de coisa aqui, como é que ele fez ali naquele mar bem bonito, né? Ali aquele espaço, né? Que tipo assim, tem umas montanhas em volta e o que eles chamam de Mar da Galileia, né? Um mar gigante e as cidades em volta. E aqui, então, a primeira coisa, né? A gente começar a olhar para o texto e começar a tentar tirar preconceitos que a gente tem até com as coisas mais básicas, como imaginar que um mar é água salgada que era doce, imaginar que era areia e era pedra, entendeu? Imaginar que a Maria de Nazaré não nasceu em Nazaré, mas nasceu em Jerusalém. Então a gente começa a encontrar essas coisas aqui e começa a ver que Jesus, quando fala por parábolas, ele quer, de fato, incomodar, né? Porque tirar a gente da nossa zona de conforto, porque não adianta usar o livre-arbítrio para entender e escolher e não praticar. E nós tendemos ao comodismo, né? Veja,
um dos grandes problemas da atualidade? A questão da procrastinação. A pessoa tem várias coisas que é para fazer e não faz, e vai acumulando, acumula a louça dentro de casa, acumula o quarto mal arrumado, acumula de terminar uma faculdade ou de fazer uma faculdade, acumula, procrastina de ter uma conversa séria no relacionamento para resolver um determinado problema, não vai resolver, né? Então, quer dizer, a partir daí nós vamos encontrando Simval, a compreensão. Maria do Socorro, Valmira, Priscila, Miguel. Vamos encontrando a compreensão, a escolha, mas fica faltando a prática. Então, num dos livros, num dos livros que eu vi, desses livros espíritas, do André Luiz, ele falava isso, né? Não vos inquieteis demais com os resultados. O teu papel é plantar, cuidar, mas o resultado é com Deus. Se você joga uma semente, será que toda semente que a gente compra, ela prospera? Não. Aí às vezes você vai dizer, é porque essa semente não prestava. Ou vai dizer que é a pessoa que tem a mão ruim. Não tem isso, né? Não prospera. Mesmo com as melhores tecnologias, mesmo com, hoje, com a transgenia, que você pega e mexe no DNA, né, das próprias plantas, na semente. Eu vi sementes, outro dia eu fui acompanhar um colega nas fazendas dele de soja na Bahia, e tinha umas sementes, eles diziam, olha, chega em casa, tira o sapato e tal, tinha uma semente que dentro da própria semente já tinha o veneno. Se ela já é feita para reagir, e essa daqui ela já tem o próprio, que ele não chama veneno, né? Ele chama defensivo, né? Entendeu? Exatamente, ele fala, ó, já tem o defensivo, então não entra dentro de casa pisando nessas coisas. Tá vendo como é interessante, né? A palavra, né? A gente entende como veneno e o empresário entende, chama logo defensivo, já mudando o conceito da palavra logo do começo. Então, muitas vezes no Espiritismo, especialmente no Espiritismo, que tem, eu acho que é uma das doutrinas que trabalham mais a leitura que eu conheço, o pessoal às vezes é metido a intelectualizado e tal, mas assim, daí de você ser leitor para você ser um praticante, entendeu? Às vezes eu vejo assim, gente que vem falar de evangelho, aí já chega mansa, assim, né? Mas lá fora, eu conheço, não fala tão mansa assim, né? Eu não sei, entendeu? Eu digo, não, eu não posso, eu tenho que estar todo dia não me preocupando com o resultado, porque quando eu chego aqui na mansidão, eu já estou de resultado, né? Mas eu não posso ser aqui, não sei lá, eu tenho que estar num trabalho constante, numa vida única. Aí é a semente que o semeador, nesse caso, nessa parte, nessa encarnação, eu sou o semeador de quê? De valores, de virtudes, de sabedoria dentro da minha vida, mas eu tenho que ter o cuidado de selecionar, que eu vou ter que selecionar o que eu escuto, o que eu leio, com quem eu ando, o que eu penso, observar, entender, para ir semeando. E semear não é só jogar lá na terra. Sabe, a gente tem que começar a olhar as coisas como fases. Eu fui, né, quando eu cheguei em Jerusalém, o pessoal falava de tâmaras, né? Aí eu fui, me dei aqui, aí trouxe umas tâmaras, comi e tal, usei e trouxe. Aí eu vi, veio um monte de semente de tâmara. Aí eu pensei, tem um tio que ele é mão boa de plantar. Aí a primeira coisa que ele fez, realmente, que ele entende de plantar, ó, aí eu disse, cadê o senhor plantou? Eu disse, não, primeiro a gente bota para secar. Ó, a fase, ó. Botou as sementes de tâmara para secar. E esse tempo passando, um mês, 2 meses,
A última vez que eu tive lá, acho que foi em novembro, né? Aí passa um mês, 2 meses, o pessoal, no ano novo, vai os primos, cadê as tâmaras? Aí diz, não, tem um ditado que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, outro não sei se pega, se não pega, enfim. Eu sei que eu entreguei as sementes, eu nunca plantei nada, até agora. Aí entreguei a semente para ele, não, está secando. Aí outro dia ele chegou para mim, já tem 3 mudas de tâmaras. Boa noite. À vontade. Aí ele me perguntando, né, como era, qual era o tamanho, eu olhei aqui na internet e mostrei, é tipo uma palmeira, e ela dá assim uns cachos cheios de tâmaras. Ele disse, vixe, é muito grande, não dá para ficar aqui não. Vamos arranjar um lugar, né, já para doar. E eu disse, tem a minha irmã que tem a mão boa também, ela mora lá no Eusébio, dei 2 e passei outra para outra, quer dizer, esticar a coisa em fase. Não é porque quando o cara chega aqui, já vai logo amansando, se não for de dentro, é difícil. Porque o que ele está dizendo? Um semeador, ele tem que pensar o quê? Pegar o fruto, saber como é que planta. Por exemplo, tem coisa que não vinga de semente. Diz que o abacaxi, né? A pessoa tira... Tem o terreno, a pessoa tira o abacaxi, tira uma lasca, uma folhazinha, né? Assim, tem algumas plantas que você pega um pedaço do ramo, enfia no chão e ele vinga, não é semente. Então, quer dizer, quando a gente está aqui nessa fase de ler, de escutar, de falar, é a fase da gente entender quem nós somos, qual é o nosso papel na vida, por que nós somos criados. É o lado filosófico do Espiritismo, né? Tríplice, filosofia, ciência e religião. E a filosofia nasce assim, quando a pessoa entende que vai morrer e começa a pensar como é que ela deve viver melhor a vida. Isso é a filosofia. É o nascimento da filosofia. Então você chega aqui, começa a se situar. Eu fazia isso, fazia aquilo, mas agora não me comprazo mais com os meus erros. E agora como é que eu acerto se eu estou cheio de defeitos de caráter, ou seja, defeitos que eu tenho prazer com eles? Eu não sei se eu vivo sem eles. Então eu começo por identificar, começo a usar o livre-arbítrio para escolher, selecionar, identificar qual é o meu terreno, o que é que cabe, o que é que calha no momento em que eu estou, deixar o passado no passado, entender o momento que eu estou, o que é que eu posso plantar, entender que eu não sou, que eu estou, e eu estou em constante transformação. E aí começa, escolhi, primeiro para escolher eu tinha que ver. Isso é ser inteligente, né? Inteligente é interleges, é escolher dentre. Então eu olho e escolho. Eu me vejo e escolho. Eu vejo várias coisas em mim e eu vou escolher o que eu alimentava e que agora eu não quero mais alimentar. O que eu desidratava e agora eu quero alimentar. Então é a primeira fase, que não quer dizer que tem que ter um tempo, quer dizer que isso tudo às vezes acontece em paralelo. Mas eu paro para ser o semeador da minha própria vida. Analice, Nilcélia, Marilac, Vitor, Beatriz e Giovana Veras. Então a partir do momento que eu vou, tá vendo, ó? Não é dizer lá na frente, livre-arbítrio, peraí. É escolher em quê? Filosofia, é lá na frente. Semeador, é lá na frente. Então, primeiro, eu olho para mim, vejo quem eu sou, onde eu estou, para que eu fui criado, qual é o meu papel. Aí começa. O que é que eu vou fazer? Isso. O que é que eu vou hidratar e o que é que eu vou desidratar? Ou então não vou mais alimentar, deixar lá. Pronto, aí escolhi. Qual é o caminho que eu vou seguir? Tá vendo como não tem esse negócio de amansar de uma vez? Isso quer enganar quem? E fazendo. Sabe, é uma atividade constante, porque às vezes você escolhe uma coisa e acha, não, isso não era ali não, é pro outro canto. Ixi, eu pensava que o meu maior defeito, por exemplo, era um desvirtuamento sexual. Aí quando você vai olhar, às vezes tinha uma anorexia de amor. Você tinha medo de se relacionar, tinha tanto medo de
os laços se desmancharem, que você ficou com aquela meio síndrome do ninho desfeito, aí na hora que a coisa vai enlaçando, você solta, aí se torna uma pessoa cheia de relacionamentos quebrados, escondidos, variados, mas na verdade não é porque você seja o danado de amor, é que você tem uma carência imensa, mas ao mesmo tempo tem medo de perder. Quer dizer, você achava que o problema era o sexo, aí você começou a encontrar que o desvirtuamento do sexo tinha a ver com uma incompreensão sua, ou uma compreensão errada sobre o que estava acontecendo dentro de você. E dentro desse contexto, você olhou e começou a enxergar carência, baixa autoestima. Aí começou a entender que quantos relacionamentos você dizia que as pessoas não gostavam de você, na verdade você começou a enxergar que o dedo que aponta para lá fica com 3 para você, e que você talvez não se deixava amar. Tá vendo? Começa a olhar. É o lado filosófico, amigo da sabedoria. Aí vai aprimorando as escolhas. Eu ia ajeitar isso aqui, ó. Por exemplo, naquele livro Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, que é do Daza, tem até reuniões de quinta-feira, acho que é aqui agora, aqui no São João do Tauap, numa escola. Ele fala lá, quando você sai de um relacionamento, não pega o bonde não, quer dizer, entrar num relacionamento atrás do outro, dá um tempinho, menos de 6 meses, se abstém, para você se situar como é você viver sem um relacionamento, não vai fugir de um para o outro, aí vai se entendendo, se compreendendo, aí você começa a dizer, você está entendendo o que é a questão do semeador, da semente que cai no terreno certo, do espírita que busca o livre, ou usa o livre-arbítrio, que não falta o que ele fazer, mas ele não pode ir logo, felicidade, tranquilidade, paz, não, cara, é um monte de trabalho, que começa agora, quando eu começo a me ver, e eu vou me ver, vou ver um problema, o meu problema com várias fugas que eu tenho, drogadição, alcoolismo, relacionamento doentio, descontrole emocional, sabe? Eu começo a enxergar, aí eu vou por ali. Mas quando eu olho e chego perto daquilo ali, eu vejo que tem uma coisa por trás. Por exemplo, né? A gente deu o caso aqui do sexo desvirtuado. O sexo vai ser ruim? Não, mas o sexo desvirtuado vai gerar muito problema. Para você e para os outros. Aí quando você chega lá e descobre que tinha outra coisa por trás, eles tinham uma anorexia de amor. Aí quando chega atrás dela tinha uma carência emocional, por trás dela tinha uma baixa autoestima. Quer dizer, cada coisa dessa é um ato no processo de semear. Como foi o caso, eu fui lá, eu quero tâmaras de Jerusalém, da Terra Santa. Então primeiro, vai lá em Jerusalém, para ter a certeza que é de lá, né? Pega lá, vem, come, guarda, traz. Tudo isso dá trabalho. A pessoa pensa, rapaz, como é que você conseguiu trazer semente de Jerusalém? Porque não sei o que, não sei, veio, eu vi que estava dentro da minha bolsa. Eu estava comendo, botava assim, jogava, veio. Porque pode dar problema, né? Trazer coisas de outros lugares assim, semente, pode dar problema, planta. Tudo isso faz parte da semeadura. E identificar o que você quer, pegar, trazer, pode não dar em nada e pode dar em um problema grande. Trazer, preservar, bota na mala, extraviar a mala. Tudo isso pode acontecer na semeadura. Entregar para alguém que vai saber cuidar, aí a pessoa vai e bota para secar, não é isso? Não perde, planta no canto certo, com o tratamento certo, com a quantidade de água certa, com a quantidade de sol certa, com a quantidade de sombra certa. E aí quando você vê, está lá aquela plantinha. O problema da gente é o quê? A gente já quer ver logo a planta, já quer ver botando, já quer logo a tâmara. Não é assim, né? E aí, cara, às vezes a gente fica assim, poxa, minha vida não tem sentido. Mas o sentido da vida, a gente falou isso no Evangelho domingo, quem acompanha lá pelo canal,
eu botei o sentido, o objetivo da vida é estar aprendendo. Tem outro. É esse. E a vida é uma só. Tem encarnações pelo meio, ora não. É aprendendo. Então, eu fico fugindo de estar me vendo, de estar vendo esse processo, mas esse processo é o processo do viver. Quando eu assumo as rédeas da minha vida, eu começo. E não tem fim. Entende? Você achou que o problema era sexo. Aí quando olhou para o sexo, nunca tinha olhado. Você fazia sem pensar. Aí quando você viu vários problemas, né? Assim, a dor ensina a gemer, né? Quem planta vento colhe tempestade, por aí vai. Aí você quando viu, é isso aqui, eu acho que está acabando com a minha vida, é essa bebida demais, é essa droga demais, é sexo demais, é não sei o quê. Pois peraí, parou aqui. Desincompatibilizou, digamos que a sugestão lá do DASA sirva. Aí começou a olhar para o sexo, olhar para o sexo, olhar para o sexo. Você nunca tinha parado num relacionamento só. Sempre tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Para lá, para cá. Aí você parou. Inclusive essas relações internas, sozinhos, né? Que a pessoa às vezes está lá em casa. Parou. Não, quero me ver. Sem isso. Eu quero entender o que é, por exemplo, sexo na minha vida de forma saudável. Mas primeiro eu vou entender. Para entender, primeiro eu vou parar de fazer. Vou olhar. Vou olhar. Porque eu estava na fase do comer as tâmaras, né? Sentir, sem entender. Agora eu vou entender. Aí começa. Aí aquilo ali você já não tem mais tanto ânimo de desvirtuar. Aí quando você chega e, rapaz, minha vida melhorou e tal, aí você começa a entender, pronto, agora eu vou voltar, agora eu vou poder provar de novo, vou lá. Só que você olha e não vê mais da mesma maneira. Você já deu outro sentido, porque você identificou o que estava por trás. Está vendo? O problema todinho aqui era, Jesus, ou Deus, vai jogando as sementes. Nós somos sementes. Só que a gente vai e se mete no meio dos espinheiros, no meio das pedras. Quem escolhe o mau caminho? Somos nós. E o pior é que, porque temos defeitos de caráter dos quais a gente se apegou, porque a gente se acostumou, se criou, vendo aquilo, a gente não quer desaprender o que aprendeu. Tem um teórico aí da história que é o Yuval Harari, né? Que é aquele do Homo sapiens, Homo Deus. Ele fala isso, né? Que a gente tem que hoje aprender a desaprender o que a gente aprendeu que era errado. Não ficar repetindo uma coisa só porque veio do meu pai, da minha mãe. Isso é errado, está errado. Desaprender o que aprendeu que não serve e reaprender do jeito certo. Então, estão vendo que é um processo que ele é longo, é infinito, é intrincado de várias coisas. Mas dentro dele nós nos encontramos, e nos encontrando nós acabamos por nos amar, independentemente da fase, da idade, da cor, do sexo que a gente tem. E de olhar o que a gente nunca olhou de novo, a gente comia sem saber. Quando a gente está com fome, a gente nem pensa. É impressionante. Você vê, por exemplo, me marcou muito uma palestra que eu escutei sobre automutilação, que está acontecendo com muitas pessoas, com jovens e tudo, né? Aí o terapeuta, tinha uma menina, nunca esqueço disso, e isso me tem trazido reflexões sobre, às vezes assim, eu vejo muita gente usando muito piercing, fazendo muita tatuagem que é com furos e fazendo muitas cirurgias, né, que são quer queiras, quer não, são procedimentos que são invasivos, né, e não dá para trocar no corpo, né? E quando eu vi essa história dessa menina, eu fiquei muito reflexivo. A menina se cortava, e os pais perceberam, aí levaram para ele começou a tratar, e a menina estava bem, ele acompanhando ela e os pais. Aí, um certo tempo, ela disse ali, ela não, está ótimo e tal. Ele disse, mas você não veio nenhuma mudança? Não, está ótimo, nunca mais se cortou.
Ele ficou pensando, sabe, pelo que ele conversava com ela, né, pela anamnese dele, ele achava que tinha como melhorar, mas não como eles estavam pensando, nem com a velocidade que estava. E ele perguntando detalhes sobre a vida dela, e eles, de tanto ele perguntar, não, me diga qualquer coisa simples que ela mudou o comportamento fora deixar de se cortar. Daniela, Mariana, Andréa, Tágila, Débora e Fred. Me diga alguma coisa. Deve ter alguma coisa fora, né? Aí diz assim, diga alguma coisa que ela está fazendo que ela nunca fez. Aí ele disse, não, sabe uma coisa que assim, a gente notou a mudança? Ela está usando muito, comprando muitos sapatos. Ah, opa, sapato, comprando, legal. Deixa eu ver esses sapatos. Aí ele foi olhar. Olha, ela já foi no raciocínio de transferência, né, pela compra. Ela comprava o sapato 1 a 2 números menor do que o pé. Ela machucava os pés. Que lá ninguém via. Tem muitas maneiras de preparar Neston, né? E eu fiquei refletindo isso. E outro dia eu estava lendo um livro sobre economia comportamental, que é do Dan Ariely, chama-se A Honesta Verdade sobre a Desonestidade. Eu até acho que eu apresentei aqui quinta-feira passada, que eu já terminei. E eu fiquei reflexivo nisso, porque ele analisou casos do pessoal da Opus Dei, e eu me lembrei de São Francisco, que quando eu estive em Assis, tem uns chicotinhos, que ele, ó, tic, 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 tic. Ele, quando ele sentia lá, tem uma roseira lá, diz que tem a, conta a tradição, não é isso? Que quando ele tinha desejos sexuais, alguma coisa, ele corria e se agarrava nela. Quer dizer, uma incompreensão espiritual interna é que o cara quer trocar e misturar água com óleo, trocar por uma dor externa. O Paulo Coelho falava que tinha gente que pegava aqui, metia a unha aqui, ó, e feria isso aqui, ó, que ninguém vê, vai ferindo, ferindo, ferindo. Quando eu presto atenção, se eu roo minhas unhas, quando eu estou roendo, eu sei que não é roer unha, é ansiedade, porque quer dizer, eu paro para olhar. O que tem a ver com o evangelho? De novo, é semear. A gente tem que limpar o terreno de espinho, de pedra, ver o que a gente tem que não alimentar mais e ver o que a gente vai ter que melhorar a nutrição, gente. Tá claro isso? Porque às vezes a pessoa diz, não é massa, não sei o quê, porque eu quero, que é bonito, que está na moda, mas será que você quer mesmo? Como esse caso que eu falei do anorexo do sexo. Tanto o homem quanto a mulher, ele vai ter N relacionamentos, muitos relacionamentos ao mesmo tempo. Eu conheci uma menina que ela tinha 20 namorados, um sem saber do outro. Você imagina a vida dela como era legal, dar 20 bons dias, 20 presentes, tudo escondido, porque uma marca do DASA é fazer as coisas escondido. É como a questão da masturbação, o cara faz escondido. O DASA, o dependente, ele faz essas coisas escondidas, faz parte da doença da dependência de amor e sexo. Porque tem a dependência do sexo, e tem a dependência de romance. A pessoa cria romances, né? Tinha um livro que chama Mulheres que Amam Demais. E quando a mulher vai ler o livro, pensa, eu amo demais. Quando ela vai ver, ela vê que ela não ama. O problema é que, na verdade, o ego dela é alto, esse medo dela se ferir, que ela cria um romance e quer que a pessoa seja como ela quer, e ninguém é como você quer. E, na verdade, o que tinha para ela era ela se entender e se tratar naquilo. Por isso que ela não dava certo em relacionamento nenhum. Porque, na verdade, essa mulher que ama demais, ela não ama, porque ela não consegue. Ela tem que tratar isso. Né? Pena que o nome do livro era Mulher que Ama Demais, mas lógico que dá para mulher e homem. Né? Então, os grupos têm, inclusive, Mulheres que Amam Demais anônimos. É mais de mulher, mas é uma coisa que se aplica para os dois. Então, eu tenho que estar limpando esse terreno, gente. Eu tenho que estar fazendo isso todo dia. Hoje, na minha meditação, que eu medito todo dia meia hora, quando eu acordo, eu me senti assim, impaciente, pensei, é quinta-feira, aí eu disse, que conversa, Renato? E hoje, que conversa de quinta-feira? Isso é para trabalho. Para a tua vida é única. Não tem esse negócio de segunda, terça, cada dia é dia. Vá fazer suas coisas, normal. Às vezes a gente acorda afobado, não sabe nem com o quê. Aí eu, peraí, macho, calma, te acalma.
O que está acontecendo? Vai para onde? Não, hoje eu quero... Calma, cara. Quer ir para onde? Ei, eu digo para mim, ei. Espera aí. Presta atenção. Aí vai. Passou 1 minuto, 2, 3, 5, 10, com meia hora eu me levantei mesmo. Fazer o que eu tenho que fazer. Fazer minha leitura agora, tal. Levei minha vida todinha, o dia todinho, pronto. A gente não presta atenção, ó. É muito constante a gente querer desviar. E fugir. Desse trabalho do semeador. De novo, semear não é só rebolar semente. Agora, nós como sementes de Deus, que somos sementes racionais, Ele joga, e cada espaço desse é uma espécie de programação, que nós vamos estar ali para aprender com ela e superar, com o nosso desenvolvimento. Mas o que acontece com a maioria dos momentos em que nós nos deparamos com essas situações difíceis? Nós nos entregamos à fuga, e não resolvemos, e mantemos a nossa condição de parte do mesmo, né? A música do Legião Urbana, mais do mesmo. A gente não muda. A pessoa diz, olha, você, o filho, é bipolar. O cara, sou bipolar. Aí agora eu posso gritar com todo mundo. Que conversa, meu irmão, você é bipolar, é. Então, ótimo, descobriu, não é? E agora o que você vai fazer? Não, eu vou ficar identificado com isso, aí eu vou fazer com os outros o que eu quiser. O que é que vai brotar nesse caminho de espinho aí? Nada. Se ele não buscar melhorar, aí é a questão. Ele tem discernimento, mas ele se identifica com o problema e fica sendo mais do mesmo. Tinha uma banda nos anos 80 que era Pink Floyd, né? Aí tinha Another Brick in the Wall. Ser mais um tijolo no muro, ele, poxa, muda, cara. Se você agora identificou qual é o seu problema, muda. Usa o livre-arbítrio e começa a tua semeadura. De novo, o teu papel é plantar, o resultado é com Deus, mas você tem que estar muito firme a cada momento em ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Não há nada aqui que eu consiga enxergar que não dê à vida da gente esse sentido fortalecido de aprendizado constante. Porque não falta o que fazer. Sabe, eu falar para vocês, já pensou se eu chegasse aqui e dissesse para vocês que eu amanheço todo dia e estou a beleza? Não é. Mas eu olho, procuro ver e procuro sempre estar alinhando. A vida é assim, a gente arruma, bagunça, a gente limpa, se suja. E o que é o meu papel? Continuar alinhando. Desarrumou? Rearrume. Sujou? Limpa. Sujou de novo? Limpa de novo. Pronto. Esqueceu o que aprendeu? Show de bola. Estuda de novo. Ah, minha vida não tem sentido. Que conversa, tá aí o teu sentido. Eu concordo quando o Krishnamurti diz, olha, só tem um livro que você precisa ler na vida. Porque muitas vezes a pessoa usa ler como fugir. Esse é o livro da sua própria vida. Não fuja. Não fuja. Se veja. Não vá atrás de ideias. Se veja. Se veja. Não precisa de teoria, não precisa estar no livro, não precisa ninguém te dizer. Se enxergue. Enxergue. Se incomode. Nesse sentido, né? Por quê? Poxa, começou uma onda de sexo desregrado. Chega uma hora que você está esbaforido. Você vai falar e dizer assim, bom, tá certo. A dor não vai te ensinar a gemer, surgiu aquela dor. Então agora para e olha o que é que está acontecendo. Não vai para a próxima e próxima. Para. Primeiro entende. Pela primeira vez, para. Entende.
O Divaldo Franco, ele conta, dentre as várias histórias que eu já escutei do Divaldo, uma história em que ele diz que tinha o imperador, acho que era Cláudio, e tinha a mulher dele que era Messalina, que era conhecida, né? Eles gostavam muito de... Tinha até um deus, né? Chamava Baco, na cultura romana, latina, e na cultura grega era Dioniso, que era o deus da orgia, da loucura, dos prazeres e do vinho. Eles eram hedonistas, né? Mais ou menos assim, para não ser anacrônico. Entender que eles achavam que viver era ter prazer. Aí uma noite, ele estava lá, ele e Messalina, o Divaldo conta. Aí eles pensaram, né? Ela viram lá, ele pensou, vou ficar com várias mulheres. E ela disse, eu vou ficar com vários homens. Tá certo, escolha aí os soldados aí, se você quiser. Beleza. Aí pronto, um foi para um vão do palácio, outro foi para o outro, ela com um monte de soldado, ele com um monte de mulher. De manhã eles se encontraram lá no lugar, tipo fosse uma cozinha, né, de comer do palácio. Aí ele olhou para ela e disse, e aí, tá feliz? Aí ela respondeu, não, cansada. É forte isso. Tá feliz? Que ela foi fazer aquilo achando que ia ficar feliz. Tá feliz? Ela disse, não, cansada. Como não ia estar cansada? Passar uma noite bebendo e fazendo várias coisas com vários homens. E às vezes, quando a gente começa a beber, é legal, não é não? Aí chega um tempo que a gente, sabe, diz assim, poxa, tanto que dá ressaca, dá tudo, né? Tá feliz? Não, cansado. Pergunta, né? Tinha um filme, acho que era 100 escovadas antes de dormir, triste, né? Que a meninazinha querendo ser aceita pelo grupo, não sei o que, e acabou entrando nessa, ela ficando mocinha, e aí pronto, ela começou a se entregar a isso. Aí foi o final era exatamente, a mãe dela escovava o cabelo dela antes de dormir, e aí no final ela se separaram, depois a mãe com a filha, aí ela foi mudar de vida, quer dizer, ela estava totalmente arrasada. Ela saiu e fez o que ela achava que queria, achando que ia ser feliz, e no final ela estava cansada, envergonhada. Quem não tem coisas aqui para contar que saiu para ser um negócio legal e foi cansado? Às vezes é uma coisa besta. Você podia estar em casa valorizando o que você tem, o seu espaço, as suas coisas, mas a sua casa não presta. Bonito é o jardim do vizinho. Você tem que viajar para mostrar no Instagram, para mostrar para não sei quem que você viaja, que você não sei para onde. Às vezes você vai para uma viagem, é tão puxado, tem gente que faz umas viagens que tem uma programação tão extensa que você chega muito mais cansado do que quando você saiu. A mesma pergunta para a Messalina, e aí, tá feliz? Aí você diz o quê? Cansado. Porque não estamos compreendendo adequadamente o sentido da nossa vida, o lado filosófico do Espiritismo. Consequentemente, se a gente não entende, a gente não está fazendo boas escolhas, não estamos usando bem o livre arbítrio. E, consequentemente, acabamos cansados e sentindo dor, e a vida ficando sem sentido. Pode pegar de novo, ó, a parábola do semeador. Ele diz, olha, aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, que aí vai andando, e a semente, é você, a tua casa é diferente da minha, senão onde você mora, você sabe onde eu moro, a tua realidade é outra, o teu tempo é outro, é assim, ó, as sementes lá. Agora, eu tenho certeza, vocês todos têm problemas, que eu também tenho. E a maioria dos problemas são conhecidos. Onde tiver gente, tem problema. Que infelizmente nós não queremos viver a nossa própria vida. Tem outro livro, acho que é do irmão X, que manda, parece que saíram anjos que não conheciam os homens, né? A gente já pensa em anjo, pensa que é igual a homem, né? Diz que eles saíram. Aí um anjo veio, nunca tinha visto gente.
Nunca tinha vindo ao planeta Terra. Aí o anjo chega, aí vem falar, né? Quando eles voltam, aí o anjo começa a contar, né? Olha, tem um tipo de uma espécie lá que eles nascem, crescem, casam, se agregam, né? Deixam filhos e depois eles morrem. Aí contou como era, né? Uma relação todinha. Certo. Aí foi contar outra espécie que não se entendia, que era conflito, que era não sei o que. É resultado. Quando perguntaram no final, disse para o outro que conhecia qual era o homem, todo mundo achava que os homens eram esses que nascia, crescia, se juntavam o macho com a fêmea, né? E tinha a sua procriação e dava continuidade. E no final ele disse, não, ali era a vaca e o boi. O homem, ele não consegue estar satisfeito na posição que ele tem. Quando ele foi descrever o outro, ele disse, esse é o homem, me enganei. E realmente, quantas vezes nós hoje estivemos fazendo coisas que nós não entendemos por que estamos fazendo, não gostamos de fazer, tivemos vontade de vir para cá porque a gente não queria estar onde a gente estava. Então será que nós, em sendo sementes, nesse nosso vale de pedras e de espinhos, que a gente tem muita responsabilidade de ter deixado a vida chegar até aqui, e a gente se acomoda e foge por várias coisas, inclusive pela religião, e não assume a responsabilidade, será que a gente vai brotar? As perguntas, né? Que é diferente uma semente que é um ser irracional, de ser nós sermos as sementes. Está num canto de espinho, o que você vai fazer com isso? Tem bipolaridade, o que você vai fazer com isso? Tem esquizofrenia, o que você vai fazer com isso? Tem problema com sexo desvirtuado, o que é que você vai fazer com isso? Tem problema de relacionamento, o que você vai fazer com isso? Tem uma doença, o que é que você vai fazer com isso? Está impaciente, o que é que você vai fazer com isso? Sabe, tudo vem a pergunta, e aí depois é a tua resposta. Tua resposta é o quê? Ah, eu vou tomar uma. Ah, eu vou tomar um café. Ah, eu vou dormir, depois eu penso. Ou você diz, amanhã eu resolvo. Ou você diz assim, aí é o que eu queria, né? Se fosse para escolha. Você, cada vez que aparece uma situação dessa que você vê, você diz assim, eis-me aqui, Senhor. Ou como Paulo, quando caiu do cavalo cego e disse, Senhor, o que queres que eu faça? E faz. Será que a gente está nesse nível? Quando a gente tem um problema, a gente quer esquecer ou a gente quer resolver? Vocês já prestaram atenção o quanto de coisas a gente usa para fugir? Não tem idade, gente. Não tem sexo, não tem cor. Às vezes a gente tem um problema e se acomoda no problema. Ah, é o seguinte, eu tenho um câncer que é terminal, agora, cuidados paliativos. Então pronto, agora meu negócio é morrer. Eu tinha um colega que estava com um câncer muito forte, ele gostava de fumar. Aí quando o cara disse, não, agora cuidados paliativos, sabe o que ele disse? Pois pronto, vamos buscar uma carteira de cigarro para mim. O câncer dele era originado pelo cigarro. Quem já viu história de gente assim? Eu vi o cara fazer, ele disse, eu morro, mas morro fumando. E morreu fumando mesmo. Ele disse, agora, cuidados paliativos. Aí ele disse, o que é que você, como quem diz, né? O que é que você quer? O seu último desejo, eu quero uma carteira de cigarro. E aí eu fumar todinho, e aí foi fumando e morreu fumando. Nós somos assim. Só que ele está falando de cigarro, já a propaganda é ruim, mas que a gente foge por várias coisas. Foge por relacionamento doentio, fica atrás de quem não quer conversar com a gente.
foge por tanta coisa. Ou não existe? Por isso, fantástico, você disse. A cada momento é o momento da gente estar semeando dentro de nós. Limpando o terreno, pegando umas sementes e botando no sol, pegando outras e são escolhas, separando, não plantando. Cuidando das ervas daninhas. Exatamente. Aí, ó. Se você pegar o final, ó, que é o comentário dos espíritas, é bem pequenininho, mas veja se não é o que eu estou dizendo, ele vem falar de espírita. Olha, ó. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão letra morta? Aí diz, ó, ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Que é isso? É o espírita, fala mansa aqui dentro, lá fora é uma onça. Vem para cá, passa 24 horas fazendo caridade para todo mundo dentro de casa, ele não se dá com o irmão, não se dá com mãe, não se dá com o pai, não se dá com ninguém, nem quer, só com quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele é Deus, ele não é espírita, ele é Deus. Ah, muito difícil, meus irmãos não dá não, não, com meus primos não dá não, com minha mãe não dá não, com meu pai não dá não. Aí eu vou para o mais fácil. Ele diz, ó, os diferentes níveis de espírito. Não é o emblema daqueles que não se apegam, senão aos fenômenos materiais. Quando eu cheguei aqui no espiritismo, sabe o que eu queria? Era a história do Peixotinho, né? Fazer materialização. Cura. Todo mundo que viu qualquer coisa de espiritismo sabe que tem aquelas tratamento que ele corta, né, assim, né, corta com estilete, com não sei o que, não já viram? Eu nunca vi nenhum deles, nem o Arigó, os que recebem o Fritz, que aqui tem o Roberto, tem outros, né, que ele pergunta assim, Roberto, precisa cortar? O que ele responde? Não, mas tem gente que acha que só funciona se cortar, aí o espírito corta. Quem já ouviu falar isso? É uma coisa da pessoa. Jesus ia andando no meio da multidão. Aí uma mulher sangrava há 10 anos, foi isso? Ela botou na cabeça dela que se ela encostasse em Jesus, ela ficava curada. Ela tocou com uma fé tão grande que saiu uma energia de Jesus. E ele olhou para trás e disse, quem me tocou? Aí os apóstolos olharam para ele como quem diz assim, tá doido, é cheio de gente aí tocando no Senhor, como é que nós vamos saber quem ele tocou? Ele disse, me tocar diferente. Aí a mulher se apresentou, fui eu, mestre. Eu sangrava há 10 anos, na hora que eu lhe toquei, eu botei fé que se eu tocasse, eu ficava boa, e eu fiquei boa. Então é um fenômeno. Quer dizer, o cara queria ver o cara passar ali o estilete no olho, vá para tirar uma catarata, olha. Não precisa. Ah, o espírita que vem para cá porque quer fenômeno, porque quer falar com gente que morreu, porque quer... Ele não quer ver que o centro da coisa é ele se transformar, ou melhor falando, se transmutar. Espírita é isso, é trabalhoso. E ao mesmo tempo é maravilhoso, porque faz a gente encontrar sentido na vida. Não é fenômeno, não é falar, não é dar passo. Ah, eu estou com uma dor nas costas aqui, é um passo. Papa passo. Só quem pode dizer isso é a pessoa, mas veja, como é que você está levando a sua vida? Mas, ó, uns vêm atrás de fenômenos, ó. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Meu caso era curiosidade. Ler mesmo que é o certo, nem isso, eu queria era só ver o que eu passava falando. Outro, daqueles que procuram senão o brilho das comunicações dos espíritas, é o outro. Um é o fenômeno, o outro é a comunicação. Aí ele continuou. Daqueles outros, não é isso? Ó, que não se interessam
pelas comunicações, senão quando satisfaz a sua imaginação. Adriana Cândido, Valquíria, Vanessa, Mônica, Leonardo Macedo e Geraldo. Então, estão percebendo? Quando ele fala sede perfeitos, ou seja, quem é que vai ser? Você, eu. Como? Tomando atitude. Primeira atitude, compreendendo. E escolhendo de nada. E agindo quando? A cada momento. Aí chegou um tempo que eu percebi, eu tinha todo interesse em espiritismo. Eu vinha para cá, no dia que eu vinha, parecia que eu era bom, o negócio era primeiro. Mas a atitude, nem de ler os 5 livros do Kardec. Passei anos. Tive aquele fôlego, sabe? Peguei o primeiro livro dos Espíritos, li um pouquinho, e abandonei. Leite de carreirinha. Mas não consegui não. Já tá pronto. Aí vem, ó, o tempo, Tá pronto. aconteceu, só tenho que ler esses 5 livros. Tenho que ler esses livros aqui, tenho que ver isso, tenho que andar. Aí o que eu fiz? Eu disse, olha gente, só queria saber de fenômeno. Consequentemente, eu li um livro que foi um veneno para mim. Qual? Diálogo com as Sombras. Ave Maria, para quem gosta de fenômeno, aquilo ali é luz, é da tal cor, a pessoa não sei o que, tem que estar com a roupa de tal cor, não é assim não. Meu amigo, isso aquilo ali é um ópio para a pessoa que só quer fenômeno. E aí, quando você comecei a trabalhar em mesa mediúnica, aí você começa a fazer o quê? Será que essa lente está animando? Aí, ora, mas não é ligeiro para você. Por que você acha que se desmancha tanta casa espírita? Aquele começa a estudar, ele começa a ver a vida dos outros, achar que os outros estão inventando, estão animando, estão não sei o quê. Aí, ainda com um pedaço, com pouco tempo, ele entra numa crise de não acreditar mais. Quem já viu gente assim? Em centro? Como um fenômeno. Aí Deus é tão generoso, e um dia ele disse, rapaz, sabe uma coisa? Estava com muita carência lá no centro de falar, enquanto o pessoal esperava o atendimento, tipo, é aqui, né? Aí me colocaram para ficar falando. Eu falo, fica aí. O tanto que o pessoal for sendo atendido, tu fica aí. É o meu papel mesmo até hoje, 20 anos. Aí foi a coisa que eu descobri. O meu problema é conduta. Conduta moral. Não tem conduta moral certa se não tem compreensão adequada das coisas. Então você vai começar a fazer o Evangelho, pensar o Evangelho. Aquilo ali acaba, de alguma forma, afetando a gente. E a gente vai se vendo e mexendo. É como se a gente fosse assim uma calçada, não é nem um molde. Você se imagina assim uma coluna de concreto, não é isso? Concreto não é ferro, pedra e cimento. É como se aquele concreto todinho se amolecesse. Aí você enxerga o que é a pedra, o ferro e o cimento. Ele amolece, depois você vai olhando as coisas, aí começa a andar. Que é uma coisa que acontece? Você melhorou, Renato? Como qualquer um, a lei do progresso. Ontem eu era pior do que hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã vamos ser todos nós melhores do que hoje. Mas hoje eu estava impaciente? Estava, é assim. Vigiai e orai, mas não é para me controlar, é para me compreender. Nessa minha jornada até aqui eu percebi que controle não resolve, para mim não. Disciplina sem compreensão não resolve. Resolve é compreensão. A grande disciplina é manter-se atento, observando-se dia por dia, momento por momento, o que é que está acontecendo, por que é, não achar que é besteira, nenhuma impaciência é besteira,
Nenhuma revolta é besteira, nenhuma briga que acontece é besteira, nenhuma coisa que nos incomoda, mesmo que seja num filme é besteira, eu paro e tento olhar para mim e dizer o que é que está acontecendo, o que é que eu estou vendo. E isso tem ajudado. Ou seja, de uma eternidade, de um espírito que é imortal, como todos nós acreditamos que somos, é isso. Afasta a pedra, melhora o campo, limpa todo dia. Por isso, não pode se acomodar. Não pode. Não importa onde é. Também tenho aprendido isso. Eu venho aqui, minha esposa me chama para ir para uma igreja evangélica ali, eu vou, escuto, acho bom, eu adoro escutar. Aí vou para outro, tem um primo meu que ele gosta de andar em várias igrejas evangélicas. Eu ia com ele para tudinho. Vamos embora. Eu tinha tempo, bora, vamos. Assim. Vamos ouvir. Bom. Você vai procurando, vê tudo e retende o que é bom. Como aqui. Então, para a gente concluir hoje, a parábola do semeador, nós trouxemos uma visão, em conclusão, em que nós somos as sementes de Deus, só que nós somos sementes diferentes, porque nós somos racionais. Não importa o campo em que nós tenhamos caído, nós temos como responsabilidade, compromisso e como sentido e objetivo da vida aprendermos para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhor do que ninguém, darmos sentido à nossa própria vida, sempre, para sempre. E assim a gente consegue. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para percebermos a diferença. Umas pessoas falavam assim para mim, Renato, porque tem gente que reza a oração da prece de Cáritas, né? Grande a prece, e decora, e não sei o quê, mas os espíritos sempre falam, esse negócio de decorar não é a prece boa, é a prece de coração, e é mesmo. E eu vi uma prece curta, que é a oração da serenidade, mas que se a gente tentar aplicar ela no dia a dia, não tem, ela é altamente compreensiva, né? Meu Deus, me conceda a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Não é um decorar, ela é prática. Coragem para modificar o que eu posso, ou seja, não tem essa de ficar esperando de boca aberta. Né? E sabedoria para distinguir a diferença. No que eu não posso enfrentar, eu querer enfrentar, e o que eu posso enfrentar, eu ficar deitado. Então, eu tenho gostado disso como uma base de vida. Então, muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão
portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá em mim. Tudo bem, o tempo de Deus. Não adianta apressar meus pés. Se for teu para te virar, se não for, não vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Nada ruim te comparar. Outras portas vão se abrir. outras portas vão se abrir. E de novo vai sorrir. Vai feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente, tua vida se abrirá. Tem luz, tem De Elizabeth Lacerda.